Patriots. Poyos. Fotocontroles. Revolucionando conhecimento científico. Olá, bem-vindos e bem-vindas de volta ao Pod Trails. Muito bom ter a companhia de todos aqui nessa nossa jornada de preparação. Já estamos no 4º episódio deste módulo, continuando a resolver e comentar as questões para a prova de título da SBCCV. Hoje, o foco são as questões 81 a 90. Isso aí, vamos direto ao ponto, analisando cada uma para otimizar estudo. Perfeito. Então vamos começar com a questão 81. Ela trata de uma dissecção aórtica tipo A, com ruptura se estendendo aos vasos supraórticos. A pergunta é: qual a melhor estratégia cirúrgica nestes casos? As alternativas são: A. Ressecção da aorta ascendente e hemiarco. B. Reparo da aorta ascendente com reforço externo. C. Ressecção da aorta ascendente e arco aórtico total. D. Tratamento endovascular da aorta ascendente. E. Tratamento clínico expectante. E aí? Olha, nesse caso, é uma situação bem complexa, né? A dissecção não ficou só na ascendente, ela subiu para o arco, comprometendo a origem dos vasos que vão para a cabeça, para os braços. Sim. Então, uma abordagem mais limitada, tipo hemiarco, alternativa A, deixaria a parte da aorta doente para trás. Isso é arriscado. Aumenta a chance de complicação neurológica, de precisar reoperar depois. Certo. Por isso, a alternativa C, a ressecção total da aorta ascendente e do arco aórtico, com o reimplante dos vasos supraórticos, é a mais completa e segura nesse cenário. Claro, exige hipotermia profunda, parada circulatória, mas é o tratamento definitivo para essa extensão da doença. O gabarito é C. Entendido. Uma abordagem mais radical para um problema extenso. E para confirmar o diagnóstico de dissecção aguda, que é a questão 82. Qual exame ou combinação de exames é considerado padrão ouro para o diagnóstico de dissecção aguda de aorta? A. Radiografia de tórax. B. Ecocardiograma transtorácico. C. Ressonância magnética. D. Ecocardiograma transesofágico e angiotomografia. E. Aortografia. Ah, essa é clássica. A dupla imbatível para diagnóstico rápido e preciso é o ecotransesofágico, o ETE, e a angiotomografia de aorta. A alternativa D, então. Exato, alternativa D. Ambos têm sensibilidade e especificidade muito altas, acima de 95%, para ver a lâmina de dissecção, a extensão, o envolvimento de ramos. O raio-x pode mostrar alargamento do mediastino, mas é inespecífico. O eco transtorácico B tem limitações de janela acústica. Ressonância C é ótima, mas nem sempre disponível ou rápida o suficiente na emergência. A ortografia é invasiva e foi superada, então ET e angio-TC são a chave. Perfeito. Pulando para a questão 86, ainda sobre a aorta. Sobre as úlceras aórticas torácicas penetrantes, qual das seguintes afirmações é verdadeira? A. São geralmente secundárias à ruptura de placas ateroscleróticas e ocorrem preferencialmente na aorta descendente. B. São mais comuns em pacientes jovens. C. Não tem relação com hematoma intramural ou dissecção aórtica. D. Raramente necessitam de intervenção cirúrgica. E. O tratamento endovascular é a primeira escolha na aorta ascendente. Certo. A alternativa correta aqui é a A. As úlceras penetrantes são, sim, uma manifestação da aterosclerose avançada. Uma placa rompe, ulcera e penetra na parede da aorta. E mais comum na descendente, né? Isso, preferencialmente na descendente torácica. Elas fazem parte do espectro da síndrome aórtica aguda e podem sim levar a hematoma intramural ou até dissecção, refutando a C. Não são comuns em jovens, refuta B. Frequentemente precisam de intervenção, sim, refuta D. E tratamento endovascular na ascendente é bem mais complexo e geralmente não é a primeira linha. Então, ficamos com a A. Entendido. Agora, saindo da aorta, vamos para a revascularização miocárdica. Questão 83. De acordo com a diretriz ESE-SATS de 2018 sobre revascularização miocárdica, qual das seguintes recomendações não representa uma indicação classe 1? Essa pede a exceção. A. Uso da artéria torácica interna esqueletizada em pacientes com alto risco de infecção de externo. B.
Uso da artéria torácica interna esquerda para a artéria descendente anterior. C. Uso da veia safena com técnica no-touch para minimizar complicação de ferida operatória de membro inferior. D. Uso da artéria radial para revascularizar vaso com estenose grave 70%. E. Cirurgia sem CEC em pacientes com aorta extensamente aterosclerótica. Essas de diretriz são sempre um desafio, né? Tem que saber o detalhe. Vamos lá. A ATI para DA, B, é classe 1, o suprassumo, todo mundo sabe. Radial para lesão grave, D, também é classe 1 forte. Esqueletizar a ATE em alto risco de infecção, A, também virou classe 1 para reduzir problema no externo. Agora, a C fala da safena no touch. A técnica é boa para patência da veia, mas a diretriz não dá classe 1, especificamente para reduzir complicação de ferida da perna com essa técnica. O foco da justificativa. Exato. E a E, cirurgia sem CS para aorta, ruim, é classe 2A em algumas situações, mas não é universalmente classe 1. E há debate sobre o benefício em mortalidade. O gabarito oficial da prova apontou a C como a exceção à classe 1. Certo. Seguimos o gabarito C, então. Próxima. Questão 85, sobre lesão de tronco de coronária esquerda. Qual estudo clínico randomizado demonstrou inferioridade da intervenção coronária percutânea ICP em comparação com a cirurgia de revascularização biocárdica, CRM, em relação ao desfecho composto primário em 5 anos para paciente com lesão de tronco de coronária esquerda de complexidade baixa ou intermediária? A. Noble. B. Excel. C. Freedom. D. Syntax. E. Art. Essa pergunta mira no estudo específico, a resposta é o Noble, alternativa A. O Noble. Sim. O estudo Noble encontrou que, em 5 anos, a ICP com stents farmacológicos resultou num desfecho composto pior que incluía mortalidade por todas as causas, IM, não procedimental, AVC e necessidade de nova revascularização quando comparada à cirurgia, principalmente devido a mais IM e mais revascularização no grupo ICP. A mortalidade isolada foi semelhante. E o Excel, que sempre gera discussão. O Excel, por outro lado, alternativa B, não mostrou diferença significativa no desfecho primário composto em 3 anos e mesmo em 5 anos os resultados foram controversos, com muita discussão sobre a definição de IAM usada e questões de patrocínio. O Freedom C é de diabéticos multiarteriais. Syntax D comparou estratégias e ajudou a criar o score. Art E comparou 1 versus 2 mamárias. Então, a resposta que a questão pede é Noble A. Ótima diferenciação. Agora, questão 88, reoperação. Paciente submetido previamente a CRM com ponte de veia safena para artéria descendente anterior DA apresenta estenose significativa dessa ponte. Qual a melhor estratégia para revascularizar a DA? A. Angioplastia da ponte venosa. B. Adição de enxerto de artéria torácica interna esquerda, ATI para DA. C. Substituição da ponte venosa por nova ponte venosa. D. Remoção da ponte venosa e revascularização com ATI. E. Tratamento clínico otimizado. Cenário comum e desafiador. A gente sabe que a TEI para DA é o padrão ouro, né? Melhor patência, maior sobrevida. Sem dúvida. Então, mesmo numa reoperação, o objetivo principal é levar a TEI para DA. Alternativa B, adicionar um enxerto de ATEI para DA, é a melhor opção, mesmo que a veia antiga fique lá, trombosada ou não, se não atrapalhar tecnicamente. Deixar a veia quieta e colocar a ATEI. Exatamente. Angioplastia da ponte venosa A tem taxa de reestenose alta. Usar outra veia, C, não é o ideal tendo a TEI disponível. Remover a veia antiga, D, aumenta muito o risco da reoperação. E tratamento clínico, E, só se o risco cirúrgico for proibitivo. Então, B é a resposta. Claríssimo. A tia é a rainha. Voltando para a válvula mitral. Questão 84. Em relação à insuficiência mitral IM, primária e secundária, assinale a alternativa correta. A. Na IM secundária, a dilatação anular é predominantemente posterior. B. A ruptura do músculo papilar anterolateral é mais comum que a do posteromedial. C.
O movimento sistólico anterior, MSA, da cúspide mitral após plastia não causa disfunção ventricular esquerda. D. Os índices de sucesso da plastia mitral são maiores nos procedimentos sobre a cúspide posterior. E o prolapso da cúspide anterior é mais frequente que o da posterior na doença degenerativa. Vamos analisar. A dilatação anular na IM secundária A é geralmente circunferencial, não só posterior. A ruptura do papilar posteromedial B é mais comum porque ele só tem irrigação de uma artéria, descendente posterior ou circunflexa. O MSA-C é uma complicação grave da plastia, pode causar obstrução da veia de saída do VE e disfunção sim. Sobre a frequência de prolapso E, o da posterior é mais comum na degeneração mixomatosa. Sobra D. Sobra D, que está correta. A plastia da cúspide posterior, usando técnicas como ressecção quadrangular ou implante de neocordas, geralmente tem resultados mais previsíveis e duradouros do que as plastias complexas da cúspide anterior. Faz sentido? Agora, congênitas. Questão 87, sobre a cirurgia de Fontan. Qual dos seguintes fatores não está associado a pior sobrevida a longo prazo após a operação de Fontan? A. Insuficiência da válvula AV. B. Estenose das artérias pulmonares. C. Aumento da resistência vascular sistêmica. D. Fibrilação atrial. E. Baixa fração de ejeção do ventrículo sistêmico. A fisiologia de Fontan é peculiar, né? O sangue vai para o pulmão sem bomba ventricular direita de forma passiva. Qualquer coisa que atrapalhe esse fluxo passivo ou a função do único ventrículo que restou é péssimo. Certo. Então, insuficiência da válvula AV, A sobrecarrega o ventrículo, estenose nas artérias pulmonares B, aumenta a resistência para o sangue chegar no pulmão, fibrilação atrial D, atrapalha o enchimento atrial e ventricular, baixa fração de ejeção E, significa que o ventrículo único já não está bom. Tudo isso piora a sobrevida. E a resistência sistêmica? O aumento da resistência vascular sistêmica C aumenta ao pós-carga do ventrículo único, o que não é bom, claro. Mas não é um fator tão diretamente ligado à falha da circulação passiva pulmonar, que é o cerne do Fontan, quanto os outros listados. Por isso, dentro das opções, a C é a que menos impacta negativamente a fisiologia específica de Fontan comparada às outras, gabarito C. Entendido. Reta final. Dispositivos. Questão 89. A fratura do condutor de um eletrodo de marca-passo sem ruptura do isolamento externo tipicamente causa qual alteração nos parâmetros medidos? A. Aumento da impedância de estimulação. B. Diminuição da impedância de estimulação. C. Aumento do limiar de captura. D. Diminuição do limiar de sensibilidade. E. Perda intermitente de captura sem alteração da impedância. Pensa assim, o condutor é o fio que leva a eletricidade. Se ele quebra por dentro, mesmo que a capa isolamento esteja inteira, fica mais difícil para a corrente passar. É como um cano entupido. Ah, cria uma resistência maior. Exato, uma resistência maior ao fluxo da corrente. E resistência elétrica no marca-passo a gente mede como impedância. Portanto, a fratura do condutor causa um aumento da impedância. Resposta A. Se fosse o isolamento que rasgasse, B, a corrente vazaria para o tecido, encontrando um caminho mais fácil, aí a impedância cairia. Implante de marca-passo apresenta falha de sensibilidade ventricular. O aparelho está programado com sensibilidade de 5.0 mV. Qual ajuste deve ser feito para corrigir o problema? A. Aumentar a sensibilidade para 10.0 mV. B. Diminuir a sensibilidade para 2.5 mV. C. Aumentar a frequência de estimulação. D. Diminuir a voltagem de saída. E. Alterar a polaridade de sensibilidade para unipolar. Falha de sensibilidade ou undersensing significa que o marca-passo não está vendo os batimentos próprios do coração que ele deveria ver. No caso, ele está programado para só ver sinais maiores que 5.0 mV. E os batimentos do paciente estão gerando um sinal menor que isso. Provavelmente. Então, para ele conseguir enxergar esses sinais menores, a gente precisa deixar ele mais sensível. E no marca-passo, mais sensibilidade significa um número menor em milivolts MV.
Ah, então tem que diminuir o valor. Exatamente. Diminuir o valor numérico torna o aparelho mais sensível a sinais elétricos menores. Portanto, ajustar para 2,5 mV, a alternativa B, é a conduta correta. Aumentar para 10 mV, a A, faria ele ficar menos sensível, piorando o undersensing. Perfeito. Revisão excelente, hein? Passamos pelas questões 81 a 90, focando nos porquês, nas lógicas por trás das respostas. Isso. O importante é entender o raciocínio, né? Especialmente com diretrizes, trials, fisiologia. Isso faz a diferença na prova e, claro, na nossa prática. Com certeza. Pessoal, continuem firmes aí no estudo intensivo. Força total. E fica uma reflexão, com tanta evolução técnica, novas evidências surgindo, como a gente equilibra no dia a dia as recomendações gerais das diretrizes com a nossa experiência clínica e principalmente com as necessidades e particularidades de cada paciente que está ali na nossa frente. Ótimo ponto para a gente pensar. Um grande abraço a todos e até a próxima. Fathers, trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, trials, revolucionando o conhecimento científico. EOS, trials, revolucionando o conhecimento científico.